Para alguns o título desse vídeo pode soar absurdo, mas garanto para vocês que é verdade. Deus se comunica conosco. Entretanto, o ser humano, principalmente aquele que ainda não nasceu de novo, isto é, aquele que não creu em Cristo, nem se arrependeu da sua vida pecaminosa, o fato de viver em constante pecado e achar normal o afasta de Deus, pois a Bíblia diz que a iniquidade do homem, que é o pecado cometido constantemente, faz separação entre ele e Deus, como é dito no Antigo Testamento da Bíblia no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, e portanto, ele acaba ficando insensível para as coisas de Deus. Afinal, a Bíblia diz que a mente de pessoas que estão afastadas de Deus é cauterizada. O que seria mente cauterizada? Bem, para entendermos esse termo, é necessário sabermos o significado da palavra cauterizada. Nesse contexto, significa queimada, ou seja, uma mente morta, uma mente que está morta em pecado. Como é dito na Bíblia, todo descrente está morto em seus pecados e delitos, Efésios 2, 1, 2. Dessa forma, observa-se que uma mente cauterizada é aquela a qual acha que o pecado é normal e não é algo mal e que por não ser algo mal, isso significa que não há necessidade de renunciá-lo, de parar de cometê-lo. Mas, para aquele que teve sua mente renovada, restaurada e viva pela vontade de Deus, tem plena consciência sabendo o que é certo e errado. Por sua mente estar sã, essa consegue estar mais atenta ao que Deus quer nos falar. Há um discernimento maior. E portanto, é possível prestar atenção. Estando ciente de que Deus fala, é conveniente dar exemplos disso. Na Bíblia há diversas passagens que nos mostram como Deus fala. Portanto, vamos saber quais são, agora. E antes de partir para o vídeo é importante dizer que obviamente não se pode limitar e colocar dentro de uma caixinha a maneira de Deus falar, mas vou colocar os modos de Deus falar de maneira mais habitual. Primeira forma, Deus fala audivelmente. Exemplo. Deus chama Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, do verso 3 ao 11, que está escrito assim. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você. Vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar, Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você. Vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então veio o Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Então, observa-se que aqui foi uma manifestação de Deus a Samuel, em que pelo que se observa, Deus o chamou audivelmente, afinal as 3 vezes que Deus o chama, o menino Samuel acha que é o profeta Eli que está o chamando, mas depois descobre que era o próprio Deus. Deus se comunica conosco através da Bíblia. A Bíblia sendo a palavra do próprio Deus, escrita, obviamente que é uma maneira também de Deus falar conosco. O apóstolo Paulo fala sobre as Escrituras. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Já tive a oportunidade de ver o Senhor falando comigo através da palavra. Foi uma situação em que eu estava em casa, sem saber se eu contava ou não algo para um colega meu. E como era um segredo, talvez ele poderia espalhar e piorar a situação. E aí, eu peguei e perguntei a Deus, e naquele mesmo momento abri a Bíblia para que o Senhor confirmasse a mim. E abriu no livro de Neemias,
um livro que eu ainda não tinha lido e nem aberto nele. E aí li a primeira página, nada, depois na segunda, saltou um versículo aos meus olhos, entre aspas, e não contei a homem algum, Neemias 2:12. Naquele momento eu simplesmente havia entendido que não era para eu contar. Deus se comunica através do Espírito Santo. Os versículos que embasam isso são Atos capítulo 16, verso 6 diz, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Além desse, tem este. Atos capítulo 13, verso 2 diz, enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou, separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Já tive uma experiência em que eu estava orando em casa e senti o Espírito Santo me falando para que eu fosse pregar num bar. Tipo, vai e pregue naquele bar. Claro que tive receio no início, afinal era a primeira vez que ia fazer algo parecido. E um bar é um ambiente em que normalmente as pessoas não estão sãs e não irão querer saber de Deus. E esse pensamento era um pensamento racional e muitas das vezes essa de fato é regra, no entanto, sabe-se que há exceções. E Deus trabalha com o improvável. Basta lembrar de Jesus pedindo para Pedro jogar a rede no mar, após uma longa jornada de pesca sem pegar nenhum peixe. Bem, e aí chegou no dia, e eu fui. Chegando lá comecei a expor a palavra de modo que muitos escutassem, e eu fui falando. Até que um cara me chamou de canto e me disse, cara, você não sabe o que está acontecendo aqui. Meu irmão, eu estou afastado do Senhor. Eu ia na igreja, eu era convertido, mas me afastei de Deus. Hoje eu estava planejando me matar. Mas, o Senhor te mandou aqui para que eu não fizesse isso que estava em meu coração, pois Ele abomina isso. E o interessante também é que assim que você começou a pregar, eu voltei à sobriedade. Glória a Deus. Agora irei voltar para casa, encontrar minha mulher e minhas filhas. Naquele momento fiquei muito feliz pois o meu trabalho não tinha sido em vão. Lembrei, obviamente, de quando o Espírito Santo havia me falado para ir lá e logo entendi o motivo pelo qual ele tinha me feito ir lá. Para salvar uma alma. Outra forma de Deus falar conosco é usando pessoas. Um exemplo clássico disso é esta passagem. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se, e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te, e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como a ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo, ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito, se creis de todo o coração. E, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. Atos 8, 26, 39. Já tive essa experiência. Uma vez um pastor me disse que eu iria ganhar a minha família para Cristo, não através de falas, pregações ou evangelizações e no início, até supus que ele estava falando aquilo mais como um conselho mesmo, um conselho geral e tal.
Ele disse que tinha orado pela minha vida, e observo que o Espírito, provavelmente, embora ele não tenha falado, deve ter falado ao coração dele. E aí, ele acabou transmitindo isso que Deus havia falado para ele e para mim. E passou um tempo, e uma irmã de outro estado que mora em outro estado, que nem me conhecia direito, me falou exatamente a mesma coisa, que eu iria ganhar os meus familiares pelo meu testemunho, pelo meu jeito de agir. Naquele momento já me lembrei do que o pastor tinha dito, e logo já discerni que era o Senhor que havia falado comigo. Afinal, esse tipo de coisa, que parece coincidência, na verdade são respostas de Deus.